Por esta causa me colocarei de joelho. Quem falou isso foi o maior teólogo cristão da sua época, um homem dedicado à oração, o apóstolo Paulo. Quanto mais você conhece Deus, mais você quer falar com Ele. Não tem como ser um crente cheio do Espírito Santo sem oração. Sem oração não tem poder de Deus na igreja. Sem oração não tem avivamento. Sem oração não tem conversões. Sem oração não tem milagres na terra. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando Abraão intercedeu em oração pelo seu sobrinho Ló, Deus poupou Ló na destruição da cidade de Sodoma. Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Quando Jacó estava no val de Jaboque orando em lágrimas, dizendo: eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Esta oração trouxe salvação a Jacó. Moisés, ele orou dizendo: perdoa o povo, ou risca o meu nome do livro da vida. E Deus ouviu a oração de Moisés e poupou a nação de Israel. Quando Ana orava a Deus, lhe pedindo um filho, pois era uma mulher estéril, Deus ouviu, tomou a boca do sacerdote e lhe disse: que o Senhor conceda a tua petição. Ela teve um filho, Samuel, que se tornou profeta, sacerdote e juiz. A Bíblia diz que Deus, quem faz mulher estéril dar à luz a filhos. Samuel orando à nação, dizendo: longe de mim pecar contra Deus, dedicando a orar sempre. E ele dizia: eu não posso deixar de orar por vós. O profeta Ezequias orou a Deus diante de uma sentença de morte, enviado pelo próprio Deus, dizendo: põe em ordem a sua casa, que morrerás e não viverás. Ezequias virou para a parede, chorou e orou. E Deus respondeu, revertendo a sentença de morte. Daniel estava orando a Deus e Deus fechou a boca dos leões. Todos os homens que oraram, Deus respondeu às suas orações. Batalhas eram desenvolvidas em regiões celestiais, mas Daniel orava a Deus quando o cativeiro já perdurava durante 70 anos. E naquele dia, Deus ouviu a oração de Daniel e deu vitória para a nação. Neemias, governador, orando, a cidade de Jerusalém, 142 anos debaixo dos escombros. Mas quando Neemias orou a Deus, a cidade foi restaurada e os muros foram erguidos em 52 dias.
Jesus estava orando no Rio Jordão. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E uma voz no céu ecoou dizendo: Este é meu filho amado, que tem me dado muito prazer. O apóstolo Paulo orava, e ele orava muito. Paulo orava na praia, orava na sinagoga, orava no templo, orava na prisão. Por esta causa me colocarei de joelho. Ele tinha uma causa para orar. Ele orava a Jesus. Os discípulos ficaram em Jerusalém orando. 120 homens orando a Deus. E naquele dia, Deus responde à oração e o Espírito Santo desceu e revestiu aqueles homens de poder. A história da igreja diz que os mártires oravam, os reformadores da igreja orou, avivalistas oraram, politanos oraram. A igreja estava sempre em oração, porque quando oramos, recebemos poder de Deus. É hora de orarmos para Deus trazer um avivamento na Europa, para Deus trazer um avivamento nos Estados Unidos, para Deus trazer um avivamento no mundo. No cenáculo, 10 dias orando, o Espírito Santo desceu sobre eles. A oração é a base do avivamento da igreja. Nós não queremos somente ler o que Deus fez no passado na Antioquia, na Síria, em Éfeso, na Reforma, na Inglaterra no tempo de John Wesley, no século XIX no tempo de D.L. Moody. Não, nós queremos aqui, agora, hoje, queremos orar, queremos provocar um avivamento. Precisamos do sopro de Deus, precisamos do vento de Deus, precisamos da manifestação do poder de Deus. Precisamos tirar a cinza, soprar as brasas, sermos inflamado nosso coração. Precisamos do sopro do Espírito Santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus, Ele vai derramar fogo sobre os sedentos. É preciso ter sede de Deus, sede do Espírito Santo para Ele manifestar. Não é sede de dinheiro, sede de sucesso, sede de fama, sede de progresso. É preciso a igreja ter sede de Deus. A Inglaterra viveu uma crise no ano 1739. Igrejas estavam fechando. Não havia manifestação do poder de Deus. Crentes estavam desaparecendo das igrejas. Era rara a palavra de Deus nas igrejas. Mas um grupo de estudantes se reuniu para buscar a Deus, para clamar o avivamento na Inglaterra. E no dia 31 de dezembro
de 1739, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E a igreja se levantou, centenas de milhares de pessoas foram salvas na Inglaterra. Precisamos orar para receber poder do céu. A oração é a base para a restauração de uma nação. O que muda a nação não é os políticos. O que vai mudar a nação é Deus, quem tira do trono e quem põe no trono. O profeta Ezequias orou a Deus. Deus levou Jerusalém a um ataque terrível. O império que já havia derrubado o reino do norte. Deus poupou a nação em resposta à oração desse líder. Porque quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz inimigo recuar. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem. O rei Ezequias começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos. Aos 39 anos de idade, passou por dois processos. Primeiro, um ataque militar. A Assíria, o mais poderoso do mundo da época, já tinha derrubado a Samaria, agora cerca Jerusalém. 185 mil soldados, mais que a população de Jerusalém. E o comandante manda o recado para Ezequias dizendo: se rende, se entregue, você perdeu, vamos invadir Jerusalém. Deus mudou a sentença, dando livramento. A Bíblia diz que este imperador terrível, ele disse: Deus não te livrará, nenhum Deus pode te livrar das minhas mãos. Mas Ezequiel orou a Deus, e na hora que ele orou, Deus mandou um anjo apenas, matou 185 mil soldados da Síria e libertou Jerusalém. A segunda coisa que o rei Ezequias passou foi que aos 39 anos de idade, muito rico e poderoso, mas com uma enfermidade, uma úlcera veio sobre a sua vida e ele precisava de tratar. Não tinha médico para lhe curar. O profeta se levantou dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Mas Ezequias virou para a parede e chorou e orou. Deus então envia o profeta de novo dizendo: Deus ouviu a tua oração, Ezequias, e Deus acrescentará 15 anos de vida para você. A oração que mudou o próprio propósito de Deus, porque há poder na oração. No Peru, um menino foi capturado, colocaram pano em sua cabeça, lhe cobrindo, jogaram em um furgão e levando para ser fuzilado.
Na madrugada, a mãe desperta com uma dor forte no seu peito, dizendo: eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas livra meu filho, ó Deus. Livra meu filho, ó Deus. E naquela hora, um outro carro cruzou o caminho do furgão, parou o furgão, tomou o menino, e Deus deu livramento do fuzilamento daquela criança. Porque Deus responde às nossas orações. Em resposta à oração daquela mãe, Deus deu livramento. Salmo 50, a Bíblia diz: invocai-me na hora da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invocai-me na hora da angústia é uma ordem, eu te livrarei, promessa, e tu me glorificarás, resultado. Na hora da angústia, clame a Deus. Eu não sei qual é a angústia que você está enfrentando. Eu não sei qual é a causa. Mas Deus está te dizendo hoje: invoca-me, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Por esta causa me coloco de joelho. É tempo da igreja orar. Que Deus nos ajude.